Pessoal, vamos começar falando sobre Karl Marx. Marx é com certeza um dos autores mais discutidos desde o século XIX, século XX, inclusive no século XXI, mas ao mesmo tempo também um dos mais mal compreendidos. Marx geralmente é associado, e não tá errado, né? Mas geralmente é associado à ideia do socialismo e acabou. Só que Marx vai muito além e muito mais profundo do que o socialismo. Inclusive, um erro muito comum é achar que Marx inventou o socialismo. Vejam, Marx viveu ali na metade do século XIX, por volta dos anos 1840, 1850 e ali vai. Mas o socialismo, mesmo com esse termo assim, ó, socialismo, já é uma ideia corrente na Europa desde o século XVIII. Outros autores muito antes deles já falavam sobre isso. Só que o que o Marx faz com o socialismo? Coloca uma roupagem muito mais filosófica e científica. Tanto que é a grande questão de Marx, né, que ele faz aquele rompimento com aquilo que ele chamava de socialismo utópico e fundamenta aquilo que nós conhecemos hoje como socialismo científico. Então Marx não é o criador do socialismo e nem mesmo ficou só no socialismo. Pessoalmente, como professor e pesquisador, eu até acho que o socialismo é, entre aspas, é a pior parte da teoria marxista, porque é onde ele dá as suas derrapadas, vamos dizer assim. Agora, muito da teoria marxista para então chegar no socialismo, essa sim é fundamental, importante e extremamente válida até os dias de hoje. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar com vocês sobre dois conceitos que estão entrelaçados na teoria marxista, que são a dialética e o materialismo histórico. A dialética também não é uma novidade. Na verdade, Platão já pensa dialeticamente, Platão já fala sobre a dialética. O exercício de Sócrates, da maiêutica, aquela coisa da conversa, das perguntas, já era uma espécie de dialética. E depois, no Iluminismo, ali no século XVIII para XIX, Hegel reatualiza e reaprofunda a dialética nos novos termos ali da filosofia europeia então. E Marx, que era um leitor ávido de Hegel, toma a dialética para si e faz o quê? A reinterpreta dentro do materialismo histórico, que é esse segundo ponto que eu quero falar para vocês sobre a interpretação. De uma forma bem simples, o que é a questão dialética? Eu tenho uma ideia. Essa ideia, ela é A. Encontro uma pessoa que tem uma ideia diferente da minha, a ideia B. Então eu tenho uma tese, minha tese é A. Essa pessoa tem uma ideia contrária, ou seja, uma antitese, aquilo que nós chamamos de antítese. Antítese é uma antitese. Veja, são duas ideias diferentes. Aí parte-se de qual princípio? Do princípio que eu e essa pessoa nós conversamos, a ideia A e a ideia B, e surge uma terceira ideia, que é a mistura, né? A gente vê os pontos bons, os pontos ruins de cada uma das ideias e gera uma terceira ideia, que seria a ideia C. Então eu tenho a tese, a antitese, antítese, e dessas duas ideias nós temos uma nova, uma síntese. Isso é a postura dialética, é você pegar uma ideia com outra ideia e faz surgir outra ideia. Porque a partir do momento em que a ideia C se consolida, nós dois chegamos a uma terceira ideia. Essa ideia C virou o quê? Virou outra tese, porque ela também é uma ideia formada, que pode mais tarde encontrar uma ideia D, que também é diferente da C. Então a ideia C é uma tese, a ideia D é uma antitese, que gera outra ideia e assim vai sucessivamente. Ou seja, a questão dialética, ela parte de qual princípio? Tudo está em constante movimento e transformação. Isso são as ideias, e aí Marx vai dizer que também as sociedades, a história, o tempo, assim como Hegel também dizia isso. Essa coisa de estar tudo em movimento, transformação, o que nos lembra? Nos lembra lá do Heráclito. Lembram do Heráclito, das aulas de filosofia, onde ele fala que você não pode se banhar no mesmo rio por duas vezes? Então vejam, não existe nenhuma novidade aí. Ah, Ferrari, então você está dizendo que Marx copiou os outros. Não, gente. Na história do pensamento humano não existe necessariamente cópia. Existe, claro, cópia, plágio, isso existe, não estou dizendo isso. Mas eu quero dizer assim, existe o quê? Transformações. E isso parte da ideia da dialética. Só que qual que é a grande contribuição de Marx para isso? Marx inaugura um novo momento na história ao dizer o seguinte, olha, tudo tem a ver com a relação material, a sociedade, a economia e as pessoas. Como assim a relação material? É aquilo que as pessoas precisam para estabelecer a sua sobrevivência. Ou seja, a forma que as pessoas se ajeitam para sobreviver, para produzir comida, não apenas comida, né? Mas para produzir roupas, para produzir tudo aquilo que elas precisam para sobreviver, é isso que baseia a visão marxista. A questão da religião, da cultura, da produção,
para Marx, tudo isso está num outro patamar, conforme a gente vai ver depois quando a gente falar de estrutura e superestrutura. Mas então o materialismo histórico para o Marx é isso. Olha, a sociedade humana, ele vai dizer, ao longo de toda a sua história, ela se baseia o quê? Nas contradições, ou seja, nas relações dialéticas que vão se encontrando ao longo de toda a história e fazendo o quê? Produzindo tensões, produzindo conflitos, produzindo consensos, produzindo tudo aquilo que vai movimentando a história do ser humano. Porque para Marx, vejam, a história ela não tem grandes mudanças estruturais. Para o Marx a história é sempre a mesma. Desde o início da civilização, lá, sei lá, na Antiguidade Oriental, né, Suméria, Egito, não sei o quê, como que se define a sociedade? Aqueles que têm a propriedade privada e aqueles que trabalham nessa propriedade privada. Então Marx vai dizer que essas tensões, e vejam, é uma relação material. Quem detém, no caso das sociedades antigas e até a Idade Média, a terra, e quem trabalha na terra. Porque quem trabalha na terra precisa de comida e trabalha nessa terra. E quem é o dono da terra não trabalha na terra, mas usufrui do fruto do trabalho de quem trabalha a terra. Então essa é a principal constante. E Marx vai fazer uma análise da história humana a partir desse patamar. E ela é uma análise extremamente válida. Claro, tem suas limitações, que é o que eu vou deixar um pouco mais claro ao longo dessas aulas. Mas esse é o exercício dialético. Então Marx vai dizer, olha, sempre que a gente tem essa relação de dono da propriedade, né, o proprietário versus o trabalhador, nós sempre vamos ter contradições que inclusive levam o quê? Levam a lutas. Ao longo de toda a história humana nós vemos processos de revoltas, de levantes e assim por diante, e isso vai movimentando a história. Tanto que por isso que Marx diz, né, ó, a história da humanidade é a história da luta de classes. Quando ele fala essa frase, ele está analisando exatamente a relação da dialética e do materialismo histórico. Tanto que um dos movimentos da dialética marxista é exatamente essa, olha, volta para o passado para entender o presente. Pô, por que hoje o mundo é desigual? Por que tem pobres? Por que existe riqueza concentrada? Aí Marx vai dizer, bom, volta lá para o passado e entende. Cada vez que a gente volta para o passado, a gente vai vendo esse processo ao longo de todas as sociedades humanas. Esse é um movimento dialético. Tanto que daí dentro desse grande guarda-chuva, que é a análise histórico-dialética marxista, ele aprofunda em outros dois pontos, que são as necessidades e a reprodução. Então o que Marx vai dizer? Olha, o ser humano ele tem necessidades. Isso é básico, a gente sabe muito bem. Quais são as necessidades humanas? Alimentação, vestuário, casas, proteção. Existe uma série de necessidades básicas do ser humano. E ele vai dizer o seguinte, essas necessidades que o ser humano tem, elas não são apenas biológicas. Elas também são condicionadas de acordo com o tempo e com a cultura. Por exemplo, na nossa sociedade atual, nós temos muito mais necessidades do que um homem da Idade Média ele tinha, por exemplo. Hoje nós temos a necessidade de estarmos bem informados, nós temos a necessidade de diversão, nós temos necessidades, não que o ser humano lá da Idade Média não tivesse também, mas as necessidades elas são diferentes, só que elas são, em sua grande maioria, o quê? Orientadas por uma grande questão de mercado. Então essas necessidades, elas não são fixas ou universais. Claro que algumas são, né? Comida, por exemplo, óbvio. Só que hoje nós temos uma diversidade alimentar muito maior do que o ser humano da Idade Média, por exemplo. E não estou entrando aqui em juízo de valores se isso é bom, se isso é ruim, não é uma crítica, é uma análise, assim como o próprio Marx também, ele faz uma análise. Então essas necessidades, elas mudam de acordo com a construção cultural e econômica da sociedade. Só que daí o que Marx fala? Olha, o grande problema da sociedade capitalista, e agora ele está falando da sociedade que se desenha a partir do século XVIII e XIX, é que aquilo que é produzido não é mais produzido de acordo com a necessidade dos indivíduos. Quando a gente pega a Idade Média, a gente via que a produção era toda voltada, ou em sua grande maioria voltada, para as necessidades dos indivíduos. Hoje, aquilo que é produzido nas indústrias, aquilo que é produzido pelo mercado, está voltado para a ideia de lucro. Na Idade Média, ou mesmo na Antiguidade greco-romana, vou usar muito aqui a Idade Média, mas entendam também outros momentos da história, a gente via que não existia essa noção ou essa orientação tão forte ao lucro. Existem, claro, os comerciantes, né, e afins, mas não era a grande tônica. Existiam outras necessidades e outras questões. Tanto que Marx vai dizer que essa questão toda da produção também afeta inclusive o quê? Afeta a própria questão da relação
ou melhor dizendo, da reprodução das relações sociais. A forma como nós nos relacionamos com as pessoas e como a sociedade é construída. E quando digo se relacionar com as pessoas, não é só amizade. As estruturas familiares, as estruturas de autoridade, por exemplo, a questão de um chefe, a questão de um patrão, a questão das forças do Estado, como polícia, como autoridade, como governos, tudo isso se transforma e também passa a ser orientado por essa noção do lucro. É só a gente pensar atualmente, por exemplo, o quanto que governos beneficiam, por exemplo, industriais ou bancários em detrimento da população. E nem falo do caso específico do Brasil. No Brasil também, óbvio, mas em muitos outros lugares do mundo também. Muitas vezes é muito mais atendido às grandes corporações multinacionais do que necessidades básicas da população, como saúde, como educação e assim por diante. Então, para o Marx, a noção de produção e reprodução, e aqui não é reprodução humana, tá, gente? Estou falando de reprodução das relações sociais, né? Não é biologia. Então, elas estão intimamente ligadas às questões econômicas e de lucro. Tanto que na nossa próxima aula, vou cortar agora para não ficar muito longo, para a gente ir digerindo aos pouquinhos, a gente vai ver especialmente a questão de como que funcionam as forças produtivas dentro da sociedade. Beleza? Vamos lá para a próxima aula.